Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Otto de Oliveira Magro, né? Sou professor da disciplina de periodontia na Universidade de Iguaçu. Estou com muita saudade dos meus alunos. Está afastado aí por conta do distanciamento social, motivado pela pandemia Covid-19, né, do coronavírus. Espero que todo mundo esteja com saúde, todo mundo esteja seguindo as recomendações e quando isso tudo passar, espero que possamos voltar ainda mais fortalecidos, né? Não só para a faculdade, né, para a gente continuar nossos estudos, como pessoas também, né? A gente esteja utilizando esse momento para refletir bastante e voltar indo um pouquinho melhor. Tem que ter alguma coisa de positivo nesse momento caótico que a gente vive. Então, gente, a aula de hoje, ela compõe o programa de periodontia 1. Deixa eu botar aqui o slide para vocês. E a gente vai falar do diagnóstico periodontal. Espero que a aula seja proveitosa. Né? As dúvidas que forem surgindo, gente, eu vou deixar meu e-mail no final, caso vocês queiram algum esclarecimento. E também, depois, estava vendo com o professor Carlos, a gente organizar umas lives, né? Ele deu a ideia de a gente fazer umas lives para tirar dúvida. Eu acho que também seria bem interessante se a gente pudesse, se isso for possível. Né? E, de qualquer forma, sendo as mesmas recomendações, tá, gente? A aula é legal, o professor está passando o máximo de conhecimento que ele acha oportuno para vocês, mas a gente precisa muito que vocês continuem estudando por conta própria nos livros. É a base de todo o conteúdo que a gente vai apresentar para vocês durante as aulas. Então, a gente precisa muito que vocês vão beber da fonte, entendeu? Porque muitas vezes alguma forma de um professor ou outro explicar, às vezes não é da mais ideal especificamente para você, e às vezes o livro vai te dar uma outra visão, e até para aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. A gente aprofundando um pouquinho começa a ficar mais fácil adquirir o conhecimento novo. Tá legal, gente? Não vamos nos limitar, não. Vamos aproveitar e expandir. Vamos gravar essas videoaulas e espero que a gente aproveite bem. Bom, essa aula de hoje é o diagnóstico das doenças periodontais. Logo de saída temos aí uma imagem, sorrisinho. Bom, gente, o que a gente já está observando aí? De vez em quando eu vou fazer umas perguntas assim, não sei que ninguém vai responder. Se quiser responder aí também, não tem problema nenhum, não. Só ver se não tem ninguém observando, para não achar que vocês são malucos. Mas a pergunta aqui é, o que a gente tem de informação observando só essa fotografia? A gente vai começar a desenvolver essa capacidade de percepção. Né? A gente observa, está vendo essas partezinhas meio brilhosas aqui? Ó? Isso daqui já é uma massinha, é a placa bacteriana, é o biofilme aqui presente. A gente não observa o tártaro, né, o cálculo dental, a gente não observa aqui, mas a gente observa bastante biofilme. Ó. Correto? Em umas regiões mais, outras menos. Agora está difícil achar um lugar aqui que não tenha placa, né? Bastante acúmulo de placa. Alguns pontos de inflamação visíveis, está vendo? Não está dando a impressão que se eu chegar aqui com um instrumentozinho, com uma sonda periodontal, encostar aqui, não vai sangrar pra caramba? Então, isso é o aspecto que a gente, só por observar, sem usar o instrumento, sem usar nada, a gente já consegue olhar e identificar. Beleza? Aqui já é um caso, né, tem vários ângulos aqui, várias tomadas. A gente não observa nenhuma placa presente. Aqui, quer dizer, a gente não observa tanta placa como naquele outro caso. Mas aqui a gente tem exposição radicular. A gente só de olhar essa parte anterior, a gente já consegue perceber que temos perda óssea, que temos exposição de raiz, que temos sequela de doença periodontal. A gente já olhou aqui, a gente já sabe, esse paciente provavelmente passou por algum tratamento periodontal e possivelmente está com essa doença ainda ativa. A gente consegue observar aqui um pouco de cálculo. Vermelhidão, sinal de inflamação. Estão observando, gente? Então a gente já começa a treinar o nosso olho aqui, a papila aqui vermelhinha. A região interproximal da periodontia, então, a inflamação é uma região muito crítica. E a gente tem, às vezes, as maiores perdas ósseas, e são mais difíceis de tratar. Então, o
Tudo isso, gente, clinicamente, a gente bateu o olho e tal. Nessa aqui, até uma balada, você consegue perceber que a pessoa tem placa, né? Se tiver uma luz razoável, isso aí já, não sei nem se a luz negra já não vai evidenciar essa placa aí. Aqui está uma imagem, né, mostrando a raiz do ligamento periodontal, né? Vocês já tiveram anatomia, já está um craque nisso. O osso, fibras gengivais, nossa sonda aqui, ó, entrando no suco, um suco saudável, tá vendo? O espaço biológico preservado aqui, certo? E a sonda, gente, a sonda é fundamental, porque no laboratório a gente tem aquela gengiva transparente, então você consegue, olhando, como a gente olhou em outras imagens, dizer, aqui para 36 tem uma bolsa profunda aqui no vestibular, né? Agora, infelizmente ou felizmente, nosso paciente, a gengiva não é transparente. Então, a gente vai ter que lançar a mão no instrumento para acessar, para obter informações dessa região que é inacessível aos nossos olhos. Agora, vamos entrar no diagnóstico propriamente dito. Gente, diagnóstico. O que eu vou precisar para estabelecer o diagnóstico? Toda aula nós vamos conversar, eu vou explicar o que eu posso aqui para vocês sobre como a gente vai ter elementos para estabelecer o diagnóstico da melhor forma possível. Lembrando que esse diagnóstico é importante para a gente conseguir estabelecer um prognóstico. O que é um prognóstico? Qual é a expectativa que a gente tem do tratamento desses dentes, né? dessa boca. E também é importante para a gente acompanhar, para a gente definir o plano de tratamento e acompanhar ao longo do tempo esse paciente. Né? O diagnóstico é muito importante. Nós vamos precisar fazer uma anamnese bem detalhada, extrair informações que são de vital importância. Tá? O exame clínico periodontal também, que é a maior parte do que a gente vai falar hoje, que é como nós vamos, quais são as informações que vão compor a nossa fotografia, né, principal do diagnóstico que a gente vai fazer, como é que a gente vai conseguir retratar a situação atual da doença, que elementos a gente vai precisar registrar para não só dizer como a doença está agora, como para servir de parâmetro de comparação ao longo do tempo para saber se o paciente piorou, melhorou, está estabilizado ou não. É muito importante isso. Exames complementares, exames radiográficos, que também são exames complementares, só que são exames complementares de imagem, são ótimos para a gente ver a questão da perda óssea, da integridade da crista, algumas patologias associadas, lesões periapicais, sabe, também são importantes para o nosso diagnóstico. Né? Vocês vão ver que o tempo todo que a gente vai estar falando de oclusão, dentística, endodontia, as coisas não podem ser guardadas em gavetas. Agora que o conhecimento é muito teórico ainda, vocês não estão vendo na prática, a gente tende a separar muito por uma questão didática de aprendizado. Só que agora, gente, vamos cada vez mais tentar agrupar para conseguir botar numa caixa só, entendeu? E aí os conhecimentos eles começam a falar entre si e a gente começa a aprender até melhor. Legal? Exames complementares que vão ser, a gente vai poder sugerir, o que vai sugerir esses exames pode ser tanto a nossa anamnese como o nosso exame clínico, pode pedir sugerir que a gente peça algum exame complementar, um exame de sangue específico, a dosagem de alguma coisa, pode ser importante para a gente. Né? Os testes microbiológicos, na prática clínica, hoje eles não estão muito em uso, por conta de não interferir tanto assim na nossa conduta clínica. Geralmente não tem muita variação nesses resultados, e mesmo quando tem variação, não altera a nossa conduta clínica. Então, está muito mais hoje relacionado à pesquisa. Não diria restrito, mas está muito mais voltado para a pesquisa. Na prática clínica, realmente caiu em desuso. Bom, vamos começar falando da anamnese, gente. A anamnese, às vezes, a gente tende a não ser muito cuidadoso na anamnese. Tem um motivo simples, né? Nós somos profissionais muito práticos, né? Nós somos muito de meter a mão na massa, a gente quer resolver, nossas patologias são sempre tratadas com intervenção, né? Então, a gente tende a querer logo resolver.
Só que essa fase da anamnese ela é muito importante por diversos aspectos. Aqui no primeiro, eu separei aqui, ó, a gente conhecer a queixa principal e a expectativa do paciente. Qual a importância disso, gente? A queixa principal, você vai saber o que o paciente reclama, qual é a percepção que ele tem do problema que ele está apresentando. E a expectativa é o que ele imagina que você vai ser capaz de entregar para ele. Então, trabalhar com a verdade, né, na perspectiva do paciente é muito importante, porque é fundamental você trazer essa expectativa, trazer esse pensamento que ele tem sobre a realidade dele para a realidade mesmo, para a realidade que você está observando na clínica. Então, tanto para esclarecer do impacto que ele tem, para esclarecer o impacto que tem na saúde dele, o estado que ele está, o estado oral, tanto para mais quanto para menos. Às vezes o paciente vai chegar no teu consultório, doutor, minha gengiva está sangrando, isso pode ser câncer, isso pode não sei o que, aí você vai olhar, vai anotar primeiro. No exame clínico, você vai trazer para o paciente, acalmá-lo quanto a isso. Às vezes até na anamnese você pode tranquilizar. Não, quase nunca. Quase nunca é um termo que a gente não deve usar muito, gente. Vamos usar assim, não, raramente esse quadro tem a ver com câncer, não sei, há quanto tempo você tem isso e tal. Vai fazendo algumas perguntas para você já trazer aquele estresse que o paciente está chegando para uma realidade. Outros vão chegar com os dentes de bambo, vai estar com sangramento e tal, e vai achar que não tem muita coisa. Veio porque começou a incomodar lá atrás alguma coisa, ou porque mordeu a língua. Quando você vê o paciente está numa situação muito ruim. Então, ambos os casos, você tem que tentar trazer para uma realidade para conduzir da melhor forma possível o tratamento. Nem o que está muito desesperado ficar perdido e às vezes não conseguir aderir a nossas propostas, nem o que está muito tranquilão, não tenho nada, esse cara não vai seguir nenhuma recomendação, porque não tem problema nenhum. Então é muito importante a gente trazer isso para a realidade. E a expectativa é para o paciente não achar que você vai conseguir botar aqueles dentes já estão deitando para um lado, deitando para o outro, que vai ficar tudo certinho, bonitinho, branquinho e tal, quando na verdade isso não vai acontecer. Então essa primeira fase da anamnese ela é muito importante, tá? Separei aqui no 2 a história familiar e social, que é uma das partes que a gente mais negligencia, né? De fato, se a gente estiver numa clínica que atenda um público muito específico, vamos dizer que classe muito alta, classe A mais, e tal, você está atendendo aquele pessoal, você sabe que se você propor determinada escova, o cara tem condição de comprar, você sabe que se solicitar determinado tratamento e tal, o cara vai conseguir aderir com facilidade. Só que você pode trabalhar, por exemplo, no serviço público. E você precisa saber como funciona a história familiar desse paciente. Todo mundo usa uma escova só, que isso é uma realidade. A gente não pode negligenciar a realidade. Você tem que saber se esse paciente tem condição de comprar o dispositivo que você solicitou a ele, se ele vai poder realizar o tratamento, usar um produto tal, um enxerto tal. Você tem que entender isso. Quando você entra nessa esfera, que tem que ser muito cuidadosa, é preciso sensibilidade para entrar nesse ambiente, é muito importante, porque você é responsável também pelo que você vai propor ao paciente. Se você propõe algo que não está adequado à realidade do paciente, à história social dele, à história familiar, de fato, você não vai ter muito sucesso. Outro aspecto importante na história familiar, e a periodontite tem um componente genético muito importante, é se na família dele os pais usavam dentadura desde muito cedo, se tem história de perder dente porque os dentes foram amolecendo. Nesse momento, a gente já está conseguindo colher informações que são muito importantes para o nosso diagnóstico. Tá? História dentária. Esse paciente já fez tratamento de canal, já fez tratamento de periodontite no passado, já sofreu alguma cirurgia oral. Qual a história que ele tem? História de cárie. A gente precisa desses elementos também e tudo isso devidamente anotado. Tá? Hábitos de higiene oral. O paciente escova quantas vezes ao dia? Usa escova, usa fio dental? Quanto mais tranquilo você trouxer essa entrevista da anamnese, mais real você consegue as informações, extrair as informações. E se você chega muito rígido, você usa fio dental, então o paciente vai estar usando tudo. Escova 5 vezes ao dia, passa fio dental, todas as escovações, a gente sabe que isso não é verdade.
Você troca aquela informação mais leve e tal, aí o paciente vai ganhando aquela confiança, ele vai percebendo a importância de relatar para você a verdade para você conseguir ajudar no tratamento, e ele vai soltando com mais facilidade, porque falar de higiene é uma coisa um pouco delicada. O paciente ele já entra com aquela preocupação, caramba, vai achar que eu sou porco, ele vai achar que eu não escovo o dente e tal. Bom, história de paciente tabagista. O fumo tem importância. É quase, eu não vou dizer que a gente não consegue tratar de forma alguma o paciente que fuma, mas é muito difícil. É muito difícil. A resposta ao tratamento é muito difícil. Os sinais de inflamação também são mascarados, porque o paciente fumante não tem a mesma resposta inflamatória, ele não vai ter a mesma quantidade de sangramento à sondagem, então muitas vezes vai mascarar. Às vezes o paciente mesmo está com aquela doença há mais tempo, se ele não fumasse, o sangramento já teria levado esse paciente à clínica para buscar ajuda, e não vai porque até os sinais são reduzidos. Ele acha que às vezes aquele tártaro, aquele cálculo presente, né, na superfície dentária é por causa só do cigarro que está manchando os dentes dele. Então, a gente tem uma série de questões quanto ao paciente tabagista. Então, a gente já identificar isso na anamnese, trabalhar paralelamente a isso, ou indicar locais para que esse paciente trate a sua questão do tabagismo, é muito importante para a saúde do paciente, né? E também para a periodontia, o tratamento periodontal dele. A história médica é a base, né, gente? A gente precisa saber se a nossa intervenção pode causar algum risco à saúde do paciente, quer dizer, se ele tem algum problema imunológico, que a gente precisa fazer algum preparo antes de começar o tratamento. A gente quer saber também se a condição sistêmica dele vai influenciar o nosso tratamento, se ele tem diabetes, como é a relação dele com o diabetes, se ele é controlado, se não é controlado, se ele frequenta o médico, qual o último exame que ele fez, se ele pode trazer esse exame. Isso é muito importante também para a gente estabelecer o nosso diagnóstico correto e já fazer um manejo mais coerente no plano de tratamento. A medicação também, a gente precisa saber se vai ter interação medicamentosa com alguma coisa com algum medicamento que a gente possa prescrever. Precisamos saber também se algum medicamento que ele está usando possa estar repercutindo na cavidade oral, algum inchaço gengival, seja causado talvez por uma medicação e não por conta da placa bacteriana, por exemplo. A gente pode conduzir o tratamento para um lado, porque, na verdade, aquele inchaço é proveniente de uma medicação que o paciente toma. Então, esse esqueleto que a gente faz é muito importante para a relação com o paciente e para você saber onde é que você está pisando. Antes de fazer qualquer coisa, é preciso isso estar muito bem acertadinho. Ah, professor, mas caramba, você falou um monte de coisa, eu tenho que virar o melhor amigo do paciente, tem que saber tudo da vida dele. Não, não é bem isso, né, gente? A gente percebe que a gente não precisa perder nem tanto tempo assim. Uma dica clínica interessante é que o paciente deve preencher um questionário previamente a entrevista e exame inicial. Para que isso? Se você faz estrategicamente um questionário para extrair as informações mais importantes para o seu tratamento, você já ganha um tempo muito grande. Ele vai estar respondendo aquilo sem aquela pressão de estar do teu lado, de estar do lado de um cara de jaleco, e de repente ele tem alguma ansiedade contra aquela situação da cadeira do dentista, ele já prescreveu aquilo. Quando ele entra no teu consultório, primeiro que ele já está pensando, muitas vezes ele leu ali na hora e não responde. Aí na entrevista ele vai e fala alguma coisa que ele já está aquecendo a mente ali quando está entrando no consultório. Então também é muito interessante você já fazer esse questionário estratégico e na entrevista você conversa com ele os pontos mais importantes, extrai alguns detalhes, algumas perguntas bem objetivas do questionário, você consegue nessa entrevista desmembrar numa conversa. E aí você deixa um espaço para colocar algumas das anotações que a gente consegue extrair durante uma conversa, mas que no questionário não convém pedir para o paciente fazer dissertações no questionário. Tá bom? Mas aí uma dica para você. Bom, exame periodontal propriamente dito. Qual o nosso objetivo no exame, gente? Nosso objetivo é extrair informações do status atual da doença, o máximo que a gente conseguir. O que a gente não consegue, a gente vai lançar mão de exame radiográfico e exame complementar. Legal? Então, vamos ter índices de placa, índice de sangramento, de placa para saber como o paciente está conseguindo controlar o fator etiológico que é a placa. Índice de sangramento para perceber a inflamação.
Fatores retentivos de placa. Poxa, se a gente quer remover placa, se tem uma coisa retendo a placa, nós temos que identificar essas regiões. Profundidade de bolsa em nível de inserção. Fatores importantes para a gente saber o quanto a gente perdeu de tecido de sustentação, de periodonto de sustentação naquele elemento dentário. Envolvimento de furca. Cara, se a gente tem envolvimento de furca ou mobilidade dentária, a gente tem dentes que estão numa situação mais evoluída de destruição. São dentes mais difíceis da gente reverter. Se você conseguir reverter uma perda óssea entre raízes, higienizar entre raízes, é muito mais difícil. Então, são informações que vão compor um diagnóstico que vai futuramente trazer elementos para a gente estabelecer um bom plano de tratamento, que é a próxima aula de vocês. Bom, aqui eu botei o oclusão aqui, do lado. Não é maldade não, gente. É porque a oclusão ela é muito importante. E principalmente na questão da mobilidade dentária. Eu vou falar um pouquinho para vocês disso. Tá? Muitas vezes a gente consegue salvar um dente por um conhecimento que a gente tem sobre oclusão. Ok? Bom, índice de placa. Índice de placa em 64, a gente tinha assim, foi preconizado esse índice de Ley-Sims, que ele tem 4 scores, tá vendo? 0, 1, 2 e 3. 0 era quando a gente não via placa nenhuma, superfície dental. 1 é quando a gente percebe, a gente, a olho nu, olhando assim, simplesmente para a boca, a gente não percebia a presença da placa. Mas ao passar a sonda ali no sulco, na superfície, acumulava um pouquinho de placa naquela região. E aí nessa região, para essa região, a gente atribuía o valor número 1. A gente agrupava a placa naquela região passando a sonda, e aí sim a gente conseguia ver. 2 é a placa visível, aquela que você olha e tal. E ainda tinha o número 3, que é aquela placa abundante. É claro que você já consegue perceber que esse índice ele tem um problema, né? É um pouco difícil você estabelecer esses limites. Acredito até que seja mais difícil entre placa visível e abundância de placa. Talvez para você, o que seja só visível, para mim seja abundante, não sei. Então, até essa questão, existem parâmetros específicos, mas é mais difícil de você conseguir fazer isso reprodutível por vários profissionais, e até no mesmo profissional talvez seja difícil. Então, foram criados índices de placa dicotomizados, que seja sim ou não, presente ou não presente. E nesse caso, nós temos um índice de placa visível. No caso daquele score, se fosse trazer aquele score para cá, seria mais ou menos os scores 0 e 1 para a ausência de placa e os scores 1 e 2 para a presença de placa. Como é que vai funcionar? Nós vamos observar aqui, por exemplo, o 12. Deixa eu aqui, por presença de placa. Eu venho aqui, ó, na vestibular. A vestibular é sempre esse triângulozinho que está em contato com o número, está virado para o número. Vestibular do 42, vestibular do 12. Eu venho aqui, ó, e pinto. A gente sabe que aqui a gente tem presença de placa. Se por um acaso na palatina não tivesse sangramento, não tivesse presença de placa, a gente viria aqui, ó, e marca, certo? A presença de placa vai ser facilitada se a gente utilizar o corante. Se a gente utilizar o corante, a placa presente na parte externa, na parte coronária, esse corante ele vai evidenciar a placa presente aqui. Talvez seja uma forma um pouquinho mais fiel. Talvez aquela placa supragengival ali visível, às vezes muito sutilzinha, pode ficar como não visível se a gente usar o evidenciador de placa, que é o corante, a gente consegue observar com mais facilidade. E até tem um valor didático também interessante, que com o evidenciador de placa a gente consegue mostrar para o paciente bem onde está a placa e tal, para fazer uma instrução de higiene oral depois com ele mais eficiente. Tá ok? Mas aí a gente estabelece, com o corante fica mais fácil da gente identificar essa presença de placa visível, esse índice de placa visível. Bom, índice gengival. Ley-Sims também em 67, também 4 scores. 0, ausência de inflamação. 1, alteração gengival. 2, alteração gengival com sangramento à sondagem. E 3, sangramento espontâneo. No 0, gente, é aquela saúde clínica periodontal. Por que a gente fala de saúde clínica periodontal? Talvez, como é uma região que tem muito contato com bactéria, se você fizer um corte histológico, você vai ver ali infiltrado inflamatório, em certos níveis que a gente considera saudável. Clinicamente,
vai ter aquele aspecto firme, rosa, bem saudável. No caso da alteração gengival, que corresponde ao score 1, é aquilo que a gente não observa sangramento, nem mesmo passando a sonda, só que ela está um pouquinho avermelhada, um pouquinho mais emaciada. Ali a gente já tem um score número 1. No caso do sangramento, a sondagem, a gente vai atribuir o score 2. A gente tem aquela alteração que a gente tinha no score 1, só que quando passa a sonda, você tira, guarda uns segundos, vem o sangramento. Aí você estabelece o score número 2. O sangramento espontâneo ele fica para aquele sangramento. Você olhou, o paciente sorriu, você vê aquele sanguinho ali, bem na cervical do dente. Aí, se o paciente estiver comendo uma maçã, se mostrar para você, vai aparecer a mordida dele certinha aqui, vermelhinha na maçã. Tá? Isso é o aspecto número 3. Mas a gente dá preferência para índices dicotômicos. Tem a presença e a ausência do sangramento marginal, é utilizado mais em bolsas até mais leves e tal, que a gente mais bolsas com pouca profundidade, em que você vai passar essa sonda pela margem e vai ver se sangra ou não. Sangrou, positivo. Não sangrou, negativo. No caso do índice, esse daqui, ó, aqui, ó, índice de sangramento gengival. Deixa eu tirar aqui. ISG, índice de sangramento gengival. Presença ou ausência de sangramento. No caso, a diferença por índice de sangramento à sondagem, índice de sangramento à sondagem, que também vai ser presença ou ausência de sangramento. Nesse caso, a gente vai introduzir até o fundo da bolsa e vamos tirar. Correto? Esse acaba sendo o índice que a gente mais utiliza. A gente vai utilizar ele na clínica e para compor a nossa ficha de diagnóstico. Na verdade, se acaba usando a gente vai usar o índice de sangramento da sondagem, que é esse que a gente vai até o fundo, só que o ISS é mais ou menos o que a gente faz quando a bolsa é muito rasa, quando o sulco é muito raso. Você fica lá, passando, furando, você passa, você vai passando ela com gentileza ali. Só que você percebe que tem algum lugar que desce um pouquinho mais, aí você vai e aprofunda um pouquinho mais a sua sonda. Então, na prática, eles são semelhantes. Só que o índice de sangramento marginal, você passa ali, às vezes você tem, qual é o grande problema dele? Quando você tem uma bolsa de 9 milímetros, você vê aquela passadinha de 3 milímetros ali. Às vezes aquela bolsa está até inflamada, só que já perdeu tanto osso lá para baixo, que essa passada de sonda que você deu aqui não é o suficiente para puxar o sangramento daquela região. Às vezes você vai mascarar, você vai ter um falso negativo. Então, essa sondagem, o índice de sangramento da sondagem, ele é mais eficiente para perceber a inflamação em bolsos profundos. Então, é o que a gente mais utiliza na prática clínica, a gente vai utilizar na clínica quando vocês forem para a clínica no período que vem. Tá? Sequência do exame, mesma coisa. Fiz a sondagem, vestibular, aqui, por exemplo, ó, no 43, mesial do 43. Vamos lá, 43, mesial do 43. Sangramento, você vai aqui. Tem um macetinho aqui que eu acho legal. Na hora de verificar na sequência de exame, onde tem sangramento, onde não tem, como sangramento a sondagem, vale a pena começar de distal para mesial. Porque se você começa de mesial para distal, quando sangrou aqui na mesial, esse sangramento vai escorrendo para distal, e quando você sona na distal, você não sabe se o sangramento foi por conta realmente da distal ou o sangramento da mesial que escorreu ali para frente. Correto? Fatores retentivos de placa. Gente, temos que anotar tudo que tiver retendo placa. Cárie retém placa? Claro, se tiver uma cavidade, se for aquela mancha branca, não. Mas se for uma cavidade, vai reter placa. Você vai conseguir limpar dentro de um buraquinho dentro do dente. Né? Cálculos. Esse aí é o fator retentivo mais importante, que a gente tem que eliminar para ontem. O tratamento periodontal ele vai se resumir a isso: remover fatores retentivos e remover biofilme. Restos radiculares. Nossa, cara, não existe nada pior que resto radicular. Resto radicular é inimpável, né? Você tem que sair da sua boca para ontem. Pedaço morto na boca que a gente tem que tirar. Restaurações deficientes. Muito comuns, vocês vão ver muito na clínica. Restaurações deficientes com sobrecontorno, que vão inviabilizar ali o controle de placa, e a gente vai precisar tirar. Próteses deficientes, mesma coisa. Às vezes tem aquelas coroas com sobrecontorno enorme, parece uma marquise ali
transição da raiz para a coroa, a gente precisa ter uma higiene em toda a superfície dental. Então, se tiver impedindo, nós vamos ter que condenar e trocar essas próteses inadequadas. Aqui os fatores retentivos, né? As cavidades, e o grande vilão, o cálculo. Profundidade de sondagem. Profundidade de sondagem é muito importante, né? Porque com ela a gente vai ter informação a respeito da sequela, né? Da doença, da perda que a gente teve de tecido de suporte. Como a gente estabelece essa medida? Essa imagem aqui não é das mais bonitas, mas eu acho ela bem explicativa. Vamos explicar ela aqui. Ó. Nós temos uma sonda. Aqui está representando a parte da sonda que está dentro da gengiva, né? Que está entre a gengiva e a raiz, que entrou dentro da bolsa. Né? Esse azulzinho aqui, acho que azul ou verdinho claro, tem uma hora que as cores me confundem um pouco. Enfim, aqui essa cor clarinha aqui representa a retração. A gengiva estava aqui, a margem gengival estava aqui, e ela retraiu aqui por conta da perda óssea que a gente teve aqui dentro. Beleza? Então, nós temos aqui a raiz, a sonda, penetrando entre a gengiva e a raiz. E aqui, do fundo até a margem gengival, nós temos essa distância, que é 1, 2, 3, 4, quase 5 aqui. A gente, quando é um pouquinho mais de 4, a gente joga para 5. 5 milímetros. Entretanto, a margem gengival estava aqui em cima. Ué, e daí que estava aqui em cima? Agora ela está aqui. E é a medida da margem gengival ao fundo da bolsa. Então, a gente estabelece aqui a profundidade dessa bolsa que a gente está aqui. Beleza? Ficou bem claro? Espero que sim. Aqui nós temos a outra medida que vai entrar em complementar a outra, que é o nível de inserção à sondagem, que é medida da junção amelocementária, certo? Ao fundo da bolsa. Nesse caso, a margem gengival está bem próxima. Mas se a margem gengival estivesse aqui embaixo, não tem problema nenhum. A medida seria daqui do fundo da bolsa até a junção amelocementária. Ela é uma detecção mais confiável da progressão da perda óssea. Entendeu? E quando está escrito aqui detecção confiável de progressão da doença, não quer dizer que ela esteja progredindo agora, mas quer dizer que houve uma progressão. Se você tem um valor de nível de inserção à sondagem de 5 milímetros em 2016, e depois você vai ter 7 milímetros em 2017, como a linha amelocementária não muda, você sabe que aqui você teve uma perda. Então, por isso, ela é uma detecção confiável dessa progressão. Okay? Voltando para essa imagem aqui que eu gosto, a gente consegue ver aqui as duas sondagens diferentes. Ó. Aqui nós temos a profundidade de bolsa, que viria até aqui, certo? E se fôssemos estabelecer a medida do nível de inserção, a sondagem, a gente viria até aqui, até a junção amelocementária. Correto? Se não houvesse retração, as medidas seriam iguais. Então, agora, aprofundando um pouquinho mais por que a gente tem essas duas medidas, nós vamos agora observar. Observem essas imagens aqui, ó, comigo. Está vendo esse edema, esse inchaço? Quando você coloca aqui a sonda, o valor que vai dar da profundidade de bolsa até a margem gengival vai ficar aumentado, porque a gente tem um volume maior de gengiva que jogou essa margem gengival lá para cima. Estão acompanhando? E aí, quando você joga lá para cima, esse valor vai ser maior. Mas a linha amelocementária continua aqui embaixo. Você jogando um jato de ar, você vai ver que ela vai estar aqui embaixo ainda e vai dar um valor, nesse caso, menor para o nível de inserção à sondagem do que para a profundidade de bolsa. Nesse caso, é o contrário. Não tem, a margem gengival não foi lá para a apical, quando diz apical, não foi lá para perto da raiz, lá para cima, no caso aqui, do dente superior. Por quê?
Como ela veio para cá por conta da doença periodontal, quando eu sondar, a profundidade de bolsa, a sondagem, vai ser um valor menor do que o nível de inserção da sondagem. Por quê? A junção anelo-sementária continua aqui em cima. Então, daqui até o fundo da bolsa, vai ser maior do que da margem gengival até o fundo da bolsa. Ok? Agora, para explicar novamente, vamos agora para essa imagenzinha aqui, para a gente sacramentar mesmo que vai... A gente sacramentar mesmo esse conhecimento aqui, gente. Olha, observa. Aqui nós temos o defeito ósseo. Defeito ósseo. A margem gengival, certo? Margem gengival. E aqui, ó, a sonda periodontal. Beleza? Aqui, espera, gente, 2 segundinhos aqui que meu pai tá ligando, cara. Pronto. Acho que ele parou. Vamos lá. Então, aqui nós temos a perda óssea, que veio até aqui, que seria o fundo da bolsa, na verdade. Aqui, a margem gengival, e a sonda periodontal. E aqui embaixo, a linha anelo-sementária. Beleza? Então, vamos lá. Qual o valor que a gente está tendo aqui? Qual o valor que a gente está tendo para a profundidade de bolsa? 6 milímetros. 6 milímetros do fundo da bolsa até a margem gengival. Já no nível de inserção à sondagem, o valor vai ser menor ou maior? Ele vai ser menor. Por quê? A margem gengival veio aqui para cima. Tem um inchaço aqui, tem um aumento de volume. Então, aqui, ó, a gente vai ter um valor de 3 milímetros. Então, são 3 milímetros daqui até aqui, 3 milímetros daqui até aqui. No caso, como a margem gengival está mais alta, na profundidade de sondagem, nós vamos ter 6 milímetros. No nível de inserção, a sondagem, 3 milímetros. Nesse caso aqui, os valores vão coincidir. Por quê? A linha referente à gengiva marginal, a margem gengival, está coincidindo com a linha anelo-sementária, dando 6 milímetros para as duas informações. Positivo? Nesse caso aqui, gente, qual é a diferença? Vai ser o oposto da letra A. Nós temos, nesse caso, um fundo da bolsa aqui embaixo. A linha que está representando aqui a margem gengival desceu. Nós temos, nesse caso, uma retração. E aqui em cima, nós vamos ter a linha anelo-sementária. Essa parte da aula é uma parte que geralmente gera bastante dúvida. Eu estou tentando falar aqui bem devagar. A ligação do meu pai aqui foi até boa para dar uma ênfase aqui para esse momento, porque durante a aula a gente vai perguntando e eu vou explicando. Então, eu não sei como é que vocês estão absorvendo, mas o mais importante a gente entender é que vai ter momentos em que a profundidade de sondagem vai ser maior. Nesse caso, a gente vai estar diante de um inchaço da gengiva. Em algumas vezes, a profundidade de bolsa, a sondagem, vai ser menor. E nesse caso, a gente vai estar falando de um caso de retração gengival. E na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, elas vão coincidir no mesmo valor. Ok? Vamos lá, gente. Maiores erros. Os principais erros durante a sondagem. Porque a sondagem, ela não é aquela coisa 100% precisa todas as vezes. Ela é o elemento que a gente tem. Mas ela não é muito fácil de você conseguir a perfeição.
A maior prova disso, que até em pesquisa, quando você vai fazer a medição de bolsas de pacientes pertencentes a uma amostra, a gente precisa passar por um processo de calibragem. Como é que a gente faz esse processo de calibragem? Você sonda o paciente, depois você sonda de novo e compara para ver se os resultados são os mesmos. Às vezes, você e um colega, ambos periodontistas experientes, você sonda, aí o outro profissional vai sonda o mesmo paciente e compara os resultados para ver se vocês estão achando, se estão falando a mesma língua. E muitas vezes a gente não bate, não dá exatamente a mesma coisa. Isso mostra que não é tão simples assim. Então, precisamos ter atenção para não cometer erros durante a sondagem. Quais são os maiores erros? O diâmetro da sonda. Gente, isso aqui é muito importante. Eu sei que material é caro, tudo é muito caro em odontologia, mas a sonda periodontal, ela não pode ser aquela sonda que parece um dedo. Não pode ser. Senão não entra, gente. A bolsa gengival, mesmo às vezes mais profundas, elas não têm tanta elasticidade assim para entrar uma sonda muito grossa. Então, muitas vezes, você não vai conseguir descer muito, vai achar que aquela bolsa tem uns 4 milímetros, na verdade, aquela bolsa tem 7, só que você não conseguiu descer mais. Então, ter uma sonda num diâmetro adequado é muito importante. Variações na pressão. Isso também. Tanto você, como estiver usando a sonda, às vezes usa mais forte, às vezes usa mais fraco, como você usar forte o tempo todo, você vai estar toda hora rompendo, chegando, que a gente está aqui, diz aqui no final, a penetração dos tecidos. Aquela galera bruta, né, cara? Periodontia não é bucomaxilo não, tá, gente? Sei que tem uma galera aí que sempre fala que quer ser cirurgião e tal. Então, gente, tudo ótimo, pode ser, acho a profissão maravilhosa, né? A especialidade excelente, né? Muito, muito bacana, faria, acho muito legal. Agora, gente, periodontia é delicadeza. Essa sonda ela tem que ser muito gentilmente colocada no sulco. Se você colocar com força, vai sangrar qualquer dos sítios que você colocar. Com saudável, não saudável, vai sangrar tudo. Você vai estar furando, você vai estar penetrando no tecido. A angulação também é importante, principalmente quando a gente for aqui na região da proximal. Como é que os valores são diferentes? Se eu entrar muito perpendicularzinho aqui na proximal, eu posso estar deixando passar, ó, que é um defeito importante. Então, aqui na proximal, eu preciso angular um pouquinho, mas também não adianta eu angular daqui para cá e atravessar totalmente. Mas eu preciso angular um pouquinho. Se não tivesse esse defeito, o valor ia ser o mesmo, se tivesse aqui, né, assim embaixo. Como tem esse defeito, eu venho com a sonda e vou pesquisando. Ela vai caindo gentilmente aqui e eu consigo estabelecer aqui a profundidade que representa o defeito ósseo que a gente está procurando. Ok? Sequência do exame. Nós lá na Unig vamos medir 6 sítios, 3 por vestibular, 3 por palatina ou lingual, e vamos anotar 4. Né? Vamos anotar o mais fundo pela mesial e o mais fundo pela distal. Então nós vamos anotar ali na região, não precisa ser exatamente no meio da vestibular, mas na vestibular, na parte da frente do dente ali, você vai colocar a sonda e vai ver se tem algum defeito ósseo por ali, naquela região. Você vai pegar a parte mais profunda daquele pequeno trecho ali da vestibular e vai anotar. Vai caminhar um pouquinho para a mesial, para pesquisar ver se tem algum defeito ali na interproximal mesmo. Se tiver alguma queda, 5 milímetros, 6 milímetros, ou 3 milímetros, se não tiver perda nenhuma, você vai lá e vai anotar. Se você vier, aí você vai fazer essas mesmas medidas por vestibular e por palatina. Quando você fizer por palatina, também pela mesial, se der um valor maior por palatina do que por vestibular, vamos deixar anotado o da palatina, o maior número. A gente tem que anotar onde está a doença, certo? Então, o defeito, a parte mais baixa do defeito, a gente consegue ter acesso pela palatina. Então, o valor referente à mesial vai ser o valor que a gente encontrou por palatina. Ok? Vou explicar mais uma vez? Acho que eu fui um pouco confuso aqui. Então, nós vamos medir 6 sítios. 3 por vestibular e 3 por lingual ou palatina. Que 3 são esses? Na vestibular, você vai medir um
um valor referente à própria vestibular e um valor da mesial e um valor da distal entrando pela vestibular. Beleza? Esse valor que você encontrou da vestibular mesmo, você já vai anotar esse e vai ficar. Esses que você, da mesial e da distal, que você entrou pela vestibular, você vai comparar com os valores quando você fizer também pela lingual ou palatina. Se, por palatina, entrando pela mesial ali, a medida mesial por palatina for maior do que a mesial pela vestibular, vamos anotar o valor da palatina. Já se pela distal, por exemplo, o valor que a gente conseguiu mensurar pela vestibular for maior do que pela palatina, aí a gente vai anotar o da vestibular. Ok? Bom, lesões de Furca, gente. Espero que tenha ficado claro aí essa parte da sondagem, que é muito importante para nós. Agora, lesões de Furca. Classificação das lesões de Furca. Primeiro, gente, cada entrada de Furca deve ser examinada e classificada, tá? A sonda que a gente usa não é a sonda periodontal que a gente usa para fazer o exame periodontal normal, profundidade de bolsa. É uma sonda que ela precisa ter uma curvatura para permitir o acesso à região de Furca. Aí a gente já vê como não é o local de fácil acesso, né? A gente precisa de uma sonda específica só para ter acesso a esse defeito. A classificação quanto ao grau, quanto à perda, vai ser grau 1, grau 2 e grau 3. É um grau progressivo. Grau 1 mais tranquilo, grau 3, situação mais crítica de perda horizontal. O grau 1, a perda horizontal de suporte periodontal menor que 3 milímetros. Você vai entrar com a sonda, ela também é graduada, e ela não vai chegar a 3 milímetros. Nesse caso, nós temos um defeito presente, já detectável com a sonda, só que não é um defeito que tenha uma destruição mais acentuada, como no caso do grau 2. No grau 2, a gente já tem uma perda de suporte maior que 3 milímetros. Entretanto, é importante, está bem claro, que no grau 2 não há comunicação de um lado para o outro. Ok? Você vai ter mais de 3 milímetros, mas não chega em contato com a outra entrada dessa Furca, que é diferente do grau 3, quando a gente já consegue passar a sonda de um lado para o outro, atravessando. Quer dizer, esse defeito já comunicou a parte vestibular com a lingual. A perda de todo o suporte periodontal na extensão da Furca, permitindo a comunicação entre as entradas. É aqui uma imagem aqui de grau 3. Aqui pode ser um grau 1. Talvez. Aqui não temos nenhuma lesão. Ok? Radiograficamente, o aspecto já fica mais escurecido, quer dizer, na própria radiografia, a gente já observa um escurecimento naquela região. Por quê? Porque aquele trabeculado ósseo, a gente já perdeu um pouco dali. Perdeu um pouco, teve uma perda óssea ali, teve uma reabsorção. Então, aquela parede está mais fina. Então, na radiografia, o sinal que a gente observa na radiografia, a característica é essa radiolucidez. Por quê? A densidade óssea, né, a espessura óssea ali está reduzida porque a gente já perdeu alguma coisa ali, por conta da nossa doença periodontal. Grau 2, você já consegue entrar mais, já passaram os 3 milímetros, só que você não consegue atravessar. No caso do grau 3, você passa direto. Você está usando até uma sonda exploradora. Só para mostrar como está ultrapassando de um lado para o outro. E quando a gente for fazer a sondagem dos dentes superiores, que aqui a gente está falando dos molares inferiores, mais simples, né? A gente, na verdade, vai ter uma Furca só. No caso dos dentes superiores, nós vamos ter 3 Furcas. Uma entrada, outra entrada e outra entrada. Tá vendo? Eu corto a imagem por vestibular, a imagem por mesial e a imagem por distal. Ok? Aqui nós temos a sonda de Neighbors entrando na vestibular justamente para fazer a medida dessa Furca aqui. A gente consegue ter uma entrada boa para o vestibular.
Se a gente fosse tentar fazer uma entrada por palatina aqui, a gente teria dificuldade, porque bateria na raiz palatina. Então, a gente não conseguiria fazer essa medida entrando por palatina, certo? Aqui no caso da furca mesial, a gente entra por palatina. Por quê? Opa. Na mesial, a gente entra por palatina. Por quê? A furca, ela está mais posicionada para a palatina. A gente consegue ter um acesso melhor aqui, entendeu? Do contrário da distal. A distal a gente consegue vir por vestibular. Então, o acesso para a sondagem mesial fica mais facilitado, você tem muito mais dificuldade de fazer por vestibular. Então, você entra com ela por palatina para conseguir ter um acesso legal ali na superfície. Tem um caminhozinho mais confortável para entrar. Esse é um detalhezinho. Quando a gente for fazer a sondagem pela mesial, a sondagem da furca mesial, nós vamos utilizar sondas Nibbles por palatina. As outras, a gente vai por vestibular mesmo, tanto a distal quanto a vestibular. Ok? Bom, mobilidade dentária. Gente, mobilidade dentária quer dizer que o dente começou a balançar, a gente precisa tirar o dente? Não, não é bem assim. Nós temos uma classificação para isso. Nós temos o grau 1, grau 2 e grau 3. O grau de mobilidade 1 é quando a gente tem uma oscilação de 1 milímetro. E para a gente fazer esse teste, observa aqui na imagem, gente, 2 instrumentos. Observa que o profissional não está usando o dedo aqui. Por que ele não está usando o dedo? Porque o dedo da gente, quando a gente pressiona o dente, a gente não sabe se aquele movimento que a gente está sentindo é a própria polpa do dedo que está amassando quando a gente empurra, a nossa sensibilidade fica um pouco prejudicada. Ou se é o dente mesmo que está indo de um lado para o outro, a gente não tem muita firmeza. E como o nosso parâmetro aqui é o quão esse dente vai para um lado e para o outro, para a gente visualizar melhor, a gente precisa ter acesso visual ao dente. Então, o instrumento ele permite isso também. A gente consegue visualizar com mais fidelidade o quanto esse dente está movimentando. Então, aqui no caso do grau 1, a gente vai ter uma movimentação menor que 1 milímetro. No grau 2, a gente vai ter já maior que 1 milímetro. Qual é a diferença do grau 2 para o grau 3? No caso do grau 3, a gente vai ter uma movimentação, além de um lado para o outro, de vestibular para lingual e tal, a gente também vai ter uma movimentação no sentido vertical. Esse dente vai dar uma quicada dentro do alvéolo. Então, isso é um prognóstico terrível, né? A gente, provavelmente, esse dente que está quicando, a gente vai acabar perdendo. E o que tem? Deixa eu ver se tem aqui. E o que tem a ver a oclusão com isso, gente? O que tem a ver? A oclusão é muito importante, porque se a gente tiver algum desequilíbrio oclusal aqui durante os contatos e um dente estiver sendo sobrecarregado, ele também vai ter uma mobilidade maior, sendo que essa mobilidade não está sendo causada pela perda de suporte periodontal causado por doença. Ela é reversível, diferente da perda que a gente tem na periodontia. Então, muitas vezes a gente está com dente grau 2 com uma mobilidade bem intensa, só que ele é um dente que durante os movimentos excursivos ele está fazendo uma guia que não era para ele fazer. Um segundo premolar, por exemplo, está fazendo a guia de lateralidade daquele dente. Então, se a gente faz o ajuste adequado, muitas vezes aquela mobilidade grau 2 vira uma mobilidade grau 1 e às vezes eu nem raspei esse dente. Entendeu? É o fator oclusal sendo primordial, sendo preponderante na questão da mobilidade. Então, é muito importante esse exame oclusal, essa análise oclusal do paciente que apresenta mobilidade, principalmente quando é uma mobilidade pontual em determinados dentes, para saber exatamente qual é a causa. Okay? Aqui é uma representação aqui da fichinha que a gente vai ter. Índice de placa, o sangramento gengival a gente vai anotar aqui, os fatores retentivos de placa também, dizendo aonde eles estão. A furca, nós vamos dizer aqui, ó, fazer as anotações.
dos molares superiores, né? 3 anotações. Pré-molar superior, uma furcazinha. No caso, a furca aqui embaixo, ó, apenas 2 valores, dos molares inferiores, certo? Porque aqui a gente só vai ter uma entrada por vestibular, uma por lingual. Aqui nós vamos ter vestibular, mesial e distal, correto? Já no caso dos premolares, nós vamos ter mesial e distal, certo? Do primeiro premolar superior. Também tem furca, correto, gente? Vocês são craques de anatomia dental, né? Mobilidade. Todos esses valores aqui, gente, ó, são referentes ao elemento 18. A profundidade de bolsa, o nível de inserção, a mobilidade e os valores de furca, caso haja. Ok? E todos esses valores aqui são do 48. E assim por diante, do 47, do 46. Vocês não vão precisar agora ter muito, estar tão familiarizados assim, mas a partir do período que vem, vocês vão saber isso aí de cabeça para baixo. Ok? Vai ajudar muito o início da clínica de vocês. Então, agora entrando nos exames radiográficos que vão ajudar a gente a estabelecer o nosso diagnóstico, né? Algumas coisas a gente não vai conseguir ver, alguns aspectos que nós não vamos conseguir ver no exame clínico periodontal, mas vamos lançar mão dos exames radiográficos. Hoje temos diversos exames radiográficos, a tomografia, inclusive, está vindo aí, com força total, cada vez mais barata, cada vez com uma incidência até razoável, mas não tão grande. Então, a gente, com o passar do tempo, vai começar a lançar mão da tomografia para mais casos. Mas, na prática atual, ainda as radiografias convencionais, como periapical, panorâmica e a Bite-Wing, são a nossa realidade clínica, o que a gente vai usar para o tratamento periodontal e tratamento clínico de rotina. Né? Cada radiografia vai ter sua vantagem, nós vamos discutir um pouquinho essas vantagens hoje. Através das radiografias convencionais, nós conseguimos saber o tipo de perda óssea, a extensão da perda óssea, se temos lesões periapicais, se tem fatores retentivos de placa, alargamento dos espaços periodontais, envolvimento de furca, se tem ou não envolvimento de furca. Claro que a gente não vai conseguir classificar se é grau 1 ou grau 2, mas a gente já sabe que tem alguma coisa. Se tem uma região radiolúcida na região de furca, a gente já viu que é um sinal de que a gente tem algum problema naquela furca e vamos tentar com a sonda Neighbors tentar ver qual é o grau dessa lesão, se tem essa lesão realmente. Tá? Observação importante. O uso de posicionadores é fundamental para a comparação das radiografias ao longo do tempo. Isso aqui principalmente falando das Bite-Wings e das radiografias periapicais. Né, gente? É muito importante o uso do posicionador, porque quando você usa o posicionador daquela forma padronizada, na posição correta dos molares, na posição correta dos incisivos, você consegue, depois de 1 ano, 2 anos, reproduzir aquela radiografia na mesma posição. Então, a angulação da radiação vai ser a mesma, ou muito próxima. Então, você consegue comparar as alturas ósseas de um para o outro. Se você faz aquela técnica da bissetriz, sem uso de posicionador, quer dizer, sem padronização, fica mais difícil de você quantificar. Porque, às vezes, aquela pista está um pouquinho mais baixa, mas também você mudou um pouco a angulação, fica difícil de você quantificar. Então, principalmente para esse tipo de comparação, é fundamental o uso dos posicionadores. Raio-x panorâmico, ele é excelente para início de conversa. Ele é excelente. Por quê? Vai te dar uma noção geral, uma noção panorâmica do quadro do paciente. Vai evidenciar uma patologia óssea ou outra que o paciente possa ter na maxila e na mandíbula. Também é importante, né? Você está assumindo o caso, é importante esse tipo de informação. A gente consegue observar até alguns aspectos gerais, como a presença de cálculo. Quando o cálculo é muito grandão, a gente consegue ver. Conseguimos ver, eventualmente, alguma lesão periapical maior e tal. Só que carece de detalhes. Para você fazer diagnóstico de cárie é muito difícil. Para você conseguir ver exatamente se perdeu ou não perdeu o osso, a margem, a crista óssea, é difícil você estabelecer, porque é um exame que não te traz detalhes, porque tem uma distorção muito grande. Para tornar nossa arcada planificada desse jeito, há uma distorção muito grande.
sobreposição de imagens. Então, não é um exame ideal para essas comparações periodontais. Isso é muito importante a gente ter em mente. A gente fica naquela, não, pede uma panorâmica, pede uma panorâmica. Não. Para determinados casos, vale a pena a gente lançar a mão do periapical e principalmente das bite-wings. O exame periapical, olha só como é que ele traz uma riqueza de detalhes muito maior. Ó, consegue ver aqui uma crista, aqui, ó, o defeito ósseo, ó. Trabeculado, como é que fica mais evidente. A perda óssea aqui, ó. Com o uso do posicionador, você consegue, depois de 10 anos, 5 anos, bem que esse dente aqui, não sei se dura tudo isso, mas você fazendo uma nova radiografia, você vai conseguir comparar, quase que sobrepondo uma sobre a outra, né? Se houve uma perda maior, se estabilizou. Se você não usa o posicionador, você não consegue saber exatamente em que altura vai estar aquela crista óssea. Mas é um exame ideal para você fazer a comparação, para poder perceber a perda óssea. Até muitas vezes, deixa eu ver se aqui é o caso, ó, percebe aqui um esfumaçadinho aqui, a crista não está bem definida. Essa ausência de definição da crista, e aqui, ó, por exemplo, aqui a crista já está mais, a cortical, ela está mais definida. Aqui ela está meio esfumaçada. Isso aqui já sugere a gente que tem um processo em atividade de reabsorção óssea. Então, na panorâmica é impossível a gente observar isso. Agora, para dentes posteriores, o ideal mesmo para observar são as bite-wings, que você consegue garantir que está bem perpendicular à incidência da radiação, além de não precisar duas tomadas para conseguir investigar a crista óssea, que é o que você quer. Você precisaria de uma periapical para cá e uma periapical para cá. Com uma só, você consegue a observação bem perpendicular, a gente consegue observar com bastante detalhe a crista óssea. A radiografia é ideal para avaliação do nível de crista óssea em dentes posteriores. Já no caso dos dentes anteriores, se a gente fosse fazer uma interproximal, ela não é muito eficiente, porque você vai ter ali aquele overbite que vai ter uma sobreposição do esmalte, então não vai servir muito. Então, nesse caso, os dentes anteriores, o ideal é o periapical. Para os dentes posteriores, o raio-x interproximal, o bite-wing, são os mais indicados. Então, cada radiografia vai ter a sua indicação. Uma limitação importante das bite-wings interproximais é que você não consegue ver a região do periápice. E aí, lança a mão do periapical. Mais tarde, mais para frente um pouquinho, eu vou dizer uma sugestão de solicitação de exame de radiografia para a gente conseguir fechar um pouquinho, unir a vantagem de cada um dos exames. Tá bom? Vamos lá. Tipo de perda óssea. Tipo de perda óssea, nós temos a perda óssea horizontal e temos a perda óssea vertical ou angular. A perda vertical ou angular a gente chama também de defeitos intraósseos. Vamos tentar entender qual é a diferença desses defeitos. Observa aqui nessa radiografia que a perda óssea ela está por igual, tá vendo? O osso desceu dessa parede radicular, dessa parede radicular, do outro lado também. Você tem uma progressão mais uniforme. Você tem osso para cá e para cá você não tem osso. Então não é intraósseo, não está dentro do osso. É uma perda de osso de uma forma mais uniforme. Nesse caso aqui, vocês conseguem observar que tem uma perda mais vertical. Olha só, eu consigo fazer um desenho vertical aqui dessa perda óssea. Ela aconteceu mais relacionada a essa raiz e não a essa outra raiz aqui. Está vendo? Aqui também, um defeito vertical. Se por um acaso a gente tivesse perdido aqui também, ó, não tivesse esse pico ósseo aqui, ó, tivesse aqui planificado, seria uma perda horizontal. Isso é muito importante porque a gente sabe, né, vocês já estudaram as doenças periodontais, que a periodontite agressiva está relacionada, muitas vezes relacionada, a essa perda angular, que está mais relacionada a perdas mais rápidas. Né? A periodontite crônica, que é uma patologia mais gradativa, a gente encontra essa perda óssea mais horizontal. Ok? Então, defeitos ósseos, nós temos os defeitos supraósseos, seria essa perda horizontal, um defeito supraósseo.
Os defeitos infraósseos, que seria aqui esse intraósseo aqui, né? Esse dentro do osso, certo? Um buraco aqui dentro. E os defeitos interradiculares, que a gente já viu lá em cima, que são os defeitos de Furca. Beleza? Os defeitos intraósseos, que são aquele mais relacionado até a periodontite agressiva, mas ela está presente também na crônica, são os defeitos intraósseos. Eles podem ser de 3 paredes, 2 paredes, 1 parede. Gera, às vezes, um pouco de dúvida saber que paredes são essas. As paredes são paredes ósseas. Tá? Quando eu falo que é um defeito de 3 paredes, é um defeito que tem, na sua configuração, 3 paredes ósseas. Quando eu falo um defeito de 2 paredes, é um defeito que tem 2 paredes ósseas na sua configuração. E o defeito de 1 parede, ele tem apenas 1 parede óssea. As outras paredes são compostas pela raiz, que é uma outra parede da bolsa, né? E 2 paredes de tecido mole. Quer dizer, as paredes ósseas que antes tinham, já não tem mais, e aquele defeito perdeu parede óssea naquela região e ficou com tecido mole. Para não ficar essa loucura aqui, essa abstração eu falando aqui, vocês tentando entender, tem algumas imagenzinhas aqui para ajudar. Vamos ver se facilitou. Defeito de 1 parede. Esse defeito de 1 parede, ó, a gente tem apenas 1 parede óssea. Parede de mucosa. Aqui na parte vestibular tem uma parede também de mucosa, que não está aqui porque para a gente poder ter a visão, e a parede radicular. Então, é um defeito vertical, correto? Seria horizontal se não tivesse essa parte óssea toda aqui. Então, ele é um defeito vertical, só que só tem apenas 1 parede. Aqui já tem 2 paredes. Por quê? Está preservada também essa parede lingual. Correto? Você tem essa parede, que é a mesma que tem aqui, por acaso, que é a parede proximal, e tem a parede lingual, e perdeu a parede vestibular. E a outra parede é composta pela raiz. Entenderam? E esse defeito aqui, que é o mais favorável de regenerar, o mais favorável de recuperar, por quê? Você tem 1 parede óssea, outra parede óssea, outra parede óssea. E a outra parede que perdeu foi a parede que estava colada na raiz. Então, é um defeito de 3 paredes. Do ponto de vista de regeneração, de fazer um procedimento visando a regeneração, essa aqui é mais favorável. Aqui já fica mais difícil, porque você não tem osso aqui, você não tem osso na vestibular, e você também não tem osso colado no dente. Você vai ter osso apenas na proximal, está relacionado aqui ao outro dente. Esse daqui já é um pouco mais favorável, porque nós temos ainda a presença de uma parede óssea aqui na lingual, perdemos só na vestibular e na própria raiz do dente. Ok? Essa é mais favorável que as 3 paredes. Aqui, olhando de cima, o defeito de 3 paredes. Vendo, gente? Favorável. Um defeito de 2 paredes. Defeito de 1 parede só. E aqui é um defeito que a gente chama de cratera. O dente em si perdeu osso para tudo que é lado, tá vendo? Esse aqui provavelmente, se vamos dizer que ele seja um canino, provavelmente ele terá uma mobilidade grau 3, ele já não tem suporte nenhum. Legal? Aqui olhando de cima, tá, gente? As 3 paredes, 2 paredes, 1 parede só. Se perdesse essa parede aqui, virava uma perda horizontal. Então, gente, para fechar legal a nossa aula, para ver que a gente pegou bem, eu sei que a nossa periodontia ainda não é uma periodontia clínica, mas eu vou trazer esse relato de caso para a gente já dar uma aquecida e para sedimentar um pouquinho o conhecimento. Porque às vezes algumas coisas que eu falei aqui vocês acham que entenderam e chega às vezes no diagnóstico a gente fica um pouco mais confuso. Tem um certo delay na câmera, né? Que às vezes eu faço uns movimentos aqui, deve estar engraçado. Né? Bom, relato de caso. Paciente sexo masculino, 46 anos de idade, chegou ao consultório com desconforto na região da gengiva vestibular do 47 e relatando sangramento ao escovar os dentes. Sinal importante.
Após a anamnese e análise de um recente exame laboratorial, não foi encontrada nenhuma condição sistêmica alterada. Então, nesse caso aqui, o paciente já chegou com um exame laboratorial. Isso não é nem tão raro assim, principalmente quando ele vem indicado de médico e tal. Sempre paciente diabético, às vezes, vem assim. Ao exame clínico periodontal, identificamos 2 remanescentes radiculares na região do 46 e 36, alto índice de placa, sangramento à sondagem em diversos sítios, com bolsas de 4 a 6 milímetros nos elementos dentários 16, 17, 26, 37 e 47. Alto índice com bolsa de 4 a 6 milímetros de profundidade da sondagem. Não apresentou retração gengival e foi encontrado envolvimento de furca grau 2 no dente 47. A oclusão apresentava harmonia e não havia atividade de cárie. É muito importante a atividade de cárie porque o paciente periodontal ele tem muita retração gengival. Muitas vezes tem retração gengival. E a raiz é muito mais suscetível à cárie. Então, quando nós tivermos um paciente com muita raiz exposta, vale muito a pena a gente pensar, de repente, em fazer fluoroterapia, alguma coisa para prevenir a cárie radicular. Tá? Só um parênteses. Exame radiográfico solicitado. Foi solicitado o raio-x panorâmico dos maxilares com complementação de radiografias interproximais bilateral e um periapical dos incisivos e uma extra do 47. Então, vamos entender esse exame radiográfico aqui, gente. Não é muito mais fácil pedir um periapical completo e a panorâmica? É mais fácil mesmo e não está errado. O que seria ruim, assim, do ponto de vista até um pouco da radiação, porque o paciente periodontal vai ser submetido a muita radiografia, o paciente às vezes vai pagar um pouco mais caro para fazer um periapical completo, sendo que não é necessário ele fazer naquele instante um periapical completo. Então, eu acho que é mais indicado fazemos um pedido de raio-x panorâmico dos maxilares, porque o raio-x panorâmico dos maxilares, se você falou que não é ideal para a gente ver perda óssea, blá, 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 distorção. Gente, no diagnóstico, essa quantidade de exame vai ser importante para o tratamento do paciente, que muitas vezes não vai se restringir só à questão periodontal. Então, você consegue ter uma visão geral, diagnosticar alguma patologia que esse paciente possa ter, até intraóssea, e já ajuda para o planejamento de uma fase mais um pouco para frente. Porque está tudo interligado. Você tem que estar pensando no teu planejamento lá na frente, desde o início da terapia periodontal. Correto? Depois, vamos pedir as radiografias interproximais bilaterais e periapical dos incisivos. Para quê? Justamente para suprir a deficiência da panorâmica e ver as cristas ósseas para ver se perdeu, se não perdeu, para comparar ao longo do tempo. Legal? E eu pedi também aqui uma radiografia do 47, que poderia ser feita até na própria clínica, porque como é uma região de furca, sempre tem a possibilidade de ter algum outro envolvimento. E a gente não teria nas bite wings um retrato, né? uma reprodução, uma imagem dessa região. Teríamos na panorâmica, mas talvez a panorâmica deixasse um pouco a desejar. Então, eu lancei mão, excesso de zelo aqui, mas achei que valia a pena pedir do 47. Tá legal? Dados gerais, para facilitar. Já deixei aqui, né? O ideal seria eu ter escondido isso aqui para aparecer depois, mas daqui a pouco eu melhoro essas aulas aí. Então, vamos lá. Dados gerais. Sexo masculino, 46 anos. Dados sistêmicos, nenhuma alteração. Dados periodontais, remanescente radicular, no 46 e 36. Índice de placa, 100%. O cara tinha placa em tudo que faz. Sangramento à sondagem, 90% dos sítios. Quer dizer, cara, sangrava demais. O cara higienizava muito mal. Bolsas. Envolvimento de furca, no 47. E os dentes ausentes, paciente só não tinham incisos. Diagnóstico, periodontite crônica, localizada, moderada. Localizada por quê? Não representa, isso aqui não representa mais de 30% dos sítios sondados. Então, ela é localizada. Okay? Moderada porque a gente não tem bolsas aqui de 8, 9, que seriam as severas. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Concluindo,
A qualidade e a precisão dos dados obtidos através do exame periodontal é a forma que temos de entender como a doença se apresenta para podermos definir nossa abordagem clínica, além de ser fundamental para poder acompanhar ao longo do tempo toda a sua história de evolução. Então, pessoal, acabando a aula, perdi aqui a imagem com vocês. Esse daqui é o meu e-mail institucional. Vocês podem mandar dúvidas para cá, tá? Eu vou responder dentro do possível, ou pelo menos vou juntar todas essas dúvidas para a gente na live já começar explicando elas. Também pode ser uma saída que a gente vai conversar internamente depois. Mas é uma forma de contato que vocês têm comigo. Eu não vou apagar nenhum e-mail, então é uma forma de a gente poder visitar esse histórico de mensagens mais para frente, caso seja necessário. E é isso aí, bons estudos. Estamos com vocês. Obrigado pela paciência que vocês estão tendo aí nesse processo. E os professores, no geral, não estão medindo esforços para conseguir superar suas limitações e estar presente com vocês. Tá bom, meus amigos? Deixa eu finalizar aqui. Ficou essa imagem aí, até que não fiquei muito estranho. Essa imagem congelada aí. Então, galera, um grande abraço, até a próxima.